Nós temos esse encontro de hoje e vamos ter mais um, então nós vamos encerrar essa série sobre eventos finais. A mensagem dessa noite ela é uma mensagem muito especial. Hoje nós vamos ver tudo aquilo que vai acontecer durante o período conhecido como as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Muito bem, meus amigos, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 16, e o texto inicial que nós vamos ler nessa noite é o versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse texto que nós acabamos de ler, eu diria que ele é um texto muito curioso e muito interessante, especialmente, irmãos, pelo lugar onde esse texto está inserido na palavra de Deus. Esse texto está inserido entre a 6ª e a 7ª pragas descritas no livro do Apocalipse. Então, nós estamos fazendo essa série de eventos finais e hoje já é o nosso 7º encontro. E até aqui, desde o primeiro encontro, desde a primeira noite, eu disse a vocês que esses eventos finais, eles são apenas ponteiros indicadores que nos apontam para um grande evento final, maior do que todos eles juntos, que é o quê? A volta de Jesus. E nós estudamos, então, que antes que tudo aconteça, nós vimos, quando estudamos, então, sobre a chuva serôdia, que o inimigo introduziria no mundo uma contrafação da chuva serôdia, uma falsificação da chuva serôdia. E nós vimos que isso já está acontecendo hoje, essa falsificação ela já está aí, através daquilo que nós vemos acontecer no mundo religioso, pentecostalismo, neopentecostalismo, carismatismo, espiritualismo, tudo aquilo que Satanás vem fazendo, né? E essa contrafação da chuva serôdia através do carismatismo, ela vem reavivando a igreja e ela vem possibilitando, então, que haja uma união espiritual dos cristãos, e essa união espiritual, então, ela vai favorecer muito para que outras uniões aconteçam em outras áreas, não é? E nós sabemos, então, que quando isso estiver consolidado, será promulgado um conjunto de leis que nós vimos que elas vão ter o objetivo de, não de obrigar os filhos de Deus a irem à igreja aos domingos, mas elas praticamente forçarão os filhos de Deus a negarem a guarda sistemática do sábado. Isso é o que nós conhecemos como decreto dominical. Um conjunto de leis que de alguma maneira vai te forçar, vai te oprimir, vai tentar te obrigar a negar a guarda sistemática do sábado. Mas nós vimos também que quando isso acontecer, então ali será um marco para nós e 4 eventos, então, terão seu lugar aqui nessa terra. O primeiro deles nós vimos que é a chuva serôdia, né? O inimigo, durante esse período, ele vai usar o máximo do seu poder para tentar desviar os filhos de Deus do caminho. Então Deus vem agora e dá um poder adicional para os seus filhos, para que eles possam, então, terminar a pregação do Evangelho de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E também esse poder vai capacitá-los para que eles permaneçam incólumes, intocados durante o período das 7 últimas pragas. Nós vimos que a chuva serôdia ela vai intensificar a sacudidura, que é um processo de apostasia e seleção. Muitos, por viverem um cristianismo superficial, de aparências, não vão suportar a verdade da palavra de Deus sendo pregada com o poder do Espírito Santo, serão levados pelos ventos das falsas doutrinas, pelos ventos das perseguições, enquanto que muitos outros que estão constantemente enganados nessas falsas religiões que existem no mundo hoje, que já estão acostumados a dar tudo o que tem para Jesus, essa mesma verdade que vai levar muitos para fora, ela vai atrair eles, vai atrair esses outros, e eles virão então para fazer parte deste povo, desta igreja visível de Deus na terra. Quando esse processo termina, então finaliza-se o selamento, né? Todos aqueles que tomarem uma decisão firme ao lado de Jesus estarão selados com o Espírito Santo. E o selamento ele dá uma ideia de propriedade e proteção. Aqueles que forem selados com o Espírito Santo, eles serão propriedade de Deus e estarão protegidos por Deus durante o período seguinte, que é o período das 7 últimas pragas. E qual vai ser o alcance de tudo isso? Então nós vimos, é o alto clamor, né? Toda a terra vai ser iluminada com a glória do Senhor. Todas as pessoas vão ouvir a pregação do Evangelho, vão ouvir a pregação da terceira mensagem angélica de Apocalipse 14. Todos vão ter condições de tomar uma decisão ao lado de Jesus ou não. Ninguém vai poder dizer depois assim, eu não sabia, porque essa mensagem ela vai alcançar toda a terra. Isto é o alto clamor.
E quando isso acontecer, quando esta mensagem alcançar, então, todas as pessoas, e todos tiverem tomado a sua decisão de forma consciente ao lado do Senhor ou não, então aí agora, então, fecha-se o tempo da graça. Termina esse pequeno tempo de angústia e fecha-se, então, o tempo da graça. A partir desse momento, o Senhor Jesus vai terminar o julgamento que está acontecendo na Terra desde o dia 22 de outubro de 1844, e a partir daqui, meus irmãos, não haverá mais oportunidade de salvação. A partir daqui, não há mais uma obra intercessória a ser feita pelo Senhor Jesus no céu, não há mais o Espírito Santo atuando aqui na terra como o agente da conversão, o agente da transformação, o agente do arrependimento. Todo o caso estará resolvido perante o tribunal de Cristo. E o fim do tempo da graça não somente marca o fim do pequeno tempo de angústia, como também marca o início do período que vem a seguir, que é o período das 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse, que nós conhecemos como o tempo de grande angústia, que vai se estender, então, até a volta de Jesus. Foi isso que nós estudamos até aqui, não é? E hoje, então, meus queridos, dando sequência a este assunto, então, nós vamos estudar hoje sobre os juízos finais de Deus que vão cair sobre esta terra, que vão se iniciar a partir do momento, então, do fechamento da porta da graça, não é? E veja, eu não pretendo hoje explicar para vocês o que exatamente vai acontecer em cada uma das 7 pragas descritas ali no livro do Apocalipse, não é? Embora eu vá falar sobre todas elas um pouquinho, mas eu quero hoje, de alguma maneira, tentar levar vocês a terem uma experiência mais profunda, mostrando o que vai acontecer com você e comigo durante este período, dependendo da escolha que você e eu fizermos a partir de hoje, a partir dessa noite. E quando nós lemos então em Apocalipse 16 sobre essas pragas, nós encontramos esse parênteses aberto pelo apóstolo João, dizendo, né, no verso 15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Agora, meus irmãos, preste atenção. Durante esse período das 7 últimas pragas ainda vai haver oportunidade de salvação? Nós já vimos durante todos os encontros aqui que não há mais oportunidade de salvação. Mas então por que o apóstolo João está exortando as pessoas a vigiarem no momento onde não é mais possível fazê-lo, onde não há mais oportunidade de salvação? Veja, esse texto, Apocalipse 16:15, se você prestar atenção, ele é uma citação direta, né, de Mateus 24, verso 42. Esse texto está inserido no sermão profético de Jesus, onde ele pinta um retrato de como estaria o mundo nos dias que antecederiam a sua vinda. Mas o mais interessante é que não é saber que isso está inserido no sermão profético de Jesus. O mais interessante é saber para quem o Senhor Jesus está dizendo essas palavras. Se você for analisar o contexto de Mateus 24, o Senhor Jesus está dizendo isso exatamente aos seus apóstolos. Ele exorta os seus apóstolos a vigiarem para não serem pegos de surpresa pelo ladrão ou pela sua vinda, e logo em seguida, então, no capítulo 25 ali do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele vai ensinar os seus apóstolos a vigiar e vai ensiná-los também o porquê de vigiar. Então veja que se em Mateus 24, Jesus está pintando um retrato profético de como estaria o mundo nos dias que antecederiam a sua volta, agora em Mateus 25, o Senhor Jesus ele muda o foco e ele passa agora a pintar outro quadro profético, mas de como estaria a sua igreja nos dias que antecederiam a sua volta. A parábola das 10 virgens, os 3 primeiros versos de Mateus 25, eles foram escritos especialmente para a sua igreja. E esse, meus irmãos, é um retrato que aparentemente parece ser bonito, uma igreja pura, fiel e verdadeira, que está aguardando a vinda do noivo. Mas se você prestar atenção, não é um retrato tão bonito assim, pois o Senhor Jesus também diz nesse retrato que a sua igreja é uma igreja dividida, onde pelo menos a metade dela é considerada por ele como louca, como insensata. E ao final, quando se fechar a porta, essa parte louca, imprudente, insensata, vão ouvir dele o quê? Vão ouvir, não vos conheço.
E por que ouvirão isso? Justamente porque não vigiam. Você sabe o que é vigiar? Segundo a parábola das 10 virgens, vigiar é você manter um relacionamento íntimo e vivo com o Espírito Santo por todos os dias da sua vida, a fim de que ele transforme o seu caráter à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Isso é vigiar. Vigiar é você ter um relacionamento íntimo com Jesus através da oração, através do estudo da Bíblia, através do testemunho, a tal ponto que isso produza um relacionamento de amizade do pecador com Cristo. Ou seja, um relacionamento de amizade meu com Cristo, para que ele, Jesus, através do poder do Espírito Santo, transforme a minha vida. Transforme a vida do pecador. Mas eu volto a perguntar para vocês, nesse momento da história, entre a sexta e a sétima pragas, ainda haverá oportunidade de transformação? Entre a sexta e a sétima pragas, ainda haverá oportunidade de arrependimento, de conversão, de salvação? Evidente que não. Nesse momento, todos já estarão selados, seja com a besta, seja com Deus. Nós estudamos isso. E aí é que você vai entender o porquê eu disse que esse texto é curioso e interessante. Como é que o apóstolo João recebe uma visão de Jesus e escreve sobre a ordem de Jesus entre a sexta e a sétima pragas para que você e eu façamos algo que não é mais possível? Esse texto, ele parece estar inserido em um lugar completamente fora do contexto. Esse texto, irmãos, ele aparentemente ele está tão fora de contexto que ele aparece como aí na sua Bíblia? Olhando aqui na minha Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição, esse texto aparece entre parênteses. E você sabe o que significa um texto aparecer entre parênteses? Você pode encontrar textos na Bíblia entre colchetes e entre parênteses. Quando ele aparece entre colchetes, significa, meus amigos, que esse texto, ele aparece nos manuscritos bíblicos mais recentes, naqueles que foram escritos mais próximos de nós. Mas ele não aparece nos manuscritos bíblicos mais antigos. Os estudiosos entendem que a tendência é que esse texto tenha sido inserido no texto bíblico com o passar dos anos. Por isso ele aparece entre colchetes. Mas quando um texto bíblico aparece entre parênteses, significa que ele não está nos manuscritos mais recentes, mas ele aparece nos manuscritos mais antigos, naqueles que foram escritos mais próximos dos dias de Jesus Cristo. Então veja que esse texto ele parece estar tão fora de contexto que aparentemente até mesmo o copista bíblico que copiou esses textos, até mesmo ele entende que nesse ponto não é mais oportunidade de vigiar, não dá mais tempo de ser salvo a ponto de suprimir o texto bíblico da sua cópia. Então eu pergunto a vocês, por que esse texto está ali? Por que João está exortando as pessoas a vigiarem entre a sexta e a sétima praga, um momento onde não há mais oportunidade de vigiar? O que foi que o apóstolo João teria visto acontecer entre a sexta e a sétima pragas, que o fez lembrar de algo que ele ouviu diretamente do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava proferindo o seu sermão profético no Monte das Oliveiras? Por que João foi colocar esse texto justamente aqui, entre a sexta e a sétima pragas, onde não é mais momento para ele exortar as pessoas a vigiarem? Então vejamos. Nós sabemos que logo após o fechamento da Porta da Graça, quando não haverá mais oportunidade de arrependimento, de conversão, de salvação, começam então a cair os juízos finais de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. O que é que você pensa sobre as 7 pragas? Nós sabemos que hoje o Senhor Jesus está fazendo um julgamento que antecede a sua vinda. E eu digo a vocês nessa noite que as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse que cairão sobre o mundo, elas são parte do veredito deste julgamento que está acontecendo hoje. E o que você precisa entender é que esse veredito, ele é contra os inimigos de Deus, mas ele é totalmente a favor da sua esposa, da sua igreja, dos seus filhos. E eu gostaria de ler um texto para vocês, que está no livro Educação, que fala sobre essas 7 pragas. Livro Educação, página 179 e página 180. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Então veja
o que é que a senhora White está dizendo. Sabe, queridos, desde pequeno, eu sempre tive um hobby. E o meu hobby sempre foi ouvir rádio. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Mas eu não gostava de ouvir música, eu gostava de ouvir esportes, eu gostava de ouvir notícia. E eu me lembro que desde que eu era muito pequeno, 8, 9 anos de idade, eu tinha um radinho de pilha que eu ganhei do meu pai. E eu costumava dormir com esse radinho de pilhas ligado embaixo do meu travesseiro, na cama. Então eu ia dormir ouvindo notícias, e eu acordava ouvindo notícias, e todo o tempo que eu tinha livre em casa, estava em casa, eu estava ouvindo notícias. E eu me recordo que há um tempo atrás, eu sempre ouvia dizer nessas notícias que alguém, algum dia, em algum lugar, apertaria um botão e uma bomba atômica, uma grande bomba atômica seria lançada e destruiria todo o planeta. Mas acontece que esse texto, ele diz que Deus não permite que as nações entrem em um conflito que destrua o planeta. Pelo menos não antes que todos sejam avisados do juízo que está acontecendo e que vai vir. Mas quando esse tempo de graça de Deus chegar ao fim, Deus então vai retirar o seu poder refreador, os anjos que estão segurando os ventos, que representam o poder do Espírito Santo, freando a ação de Satanás nessa terra. E agora as nações estarão livres para fazer o que sempre quiseram. Aí então começam os juízos de Deus. E como é que virão esses juízos de Deus? Veja o que diz o texto. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles aqui são os ímpios, não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. Mas viriam como então? Viriam desta maneira. Eles se colocam além da sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências resolverem fazer a sua própria vontade, ele, Deus, não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles, os ímpios. Então veja que a senhora está dizendo, inspirada por Deus, que Deus ele corrige, Deus ele adverte, Deus ele repreende, Deus indica o caminho seguro, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia, a revelação especial de Deus, nós sabemos toda a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo nos fala através da natureza, nos fala através da nossa consciência, e ele está sempre nos advertindo a andarmos nos caminhos de Deus. Mas, se depois de todas essas advertências, os homens e as mulheres ainda resolvem fazer a sua própria vontade, então o que é que eles estão fazendo? Eles estão se colocando além dos limites dessa proteção de Deus. E quando os homens se colocam, então, além dos limites da proteção de Deus, então agora Satanás ele tem livre acesso a esses homens e ele pode fazer, então, aquilo que ele sempre fez, né? Que é destruir tudo aquilo que Deus criou. Então, com base nisso, eu pergunto para vocês, o que são as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse? Veja o que são elas, está na sequência do texto, livro Eventos Finais, página 139. Então, as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse são o poder de Satanás, que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Então veja, queridos, que as pragas, elas são um ato de Deus retirar o seu poder restritivo e permitir que pela ação de Satanás, que agora pode agir livremente, então permitir que agora, pela atuação dele, as nações entrem em conflito, e assim Deus se utiliza das nações para trazer juízo sobre elas mesmas. E isso são as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse. Deus retira sua proteção, Deus retira seu Santo Espírito dos ímpios, porque não há mais uma obra de arrependimento, não há mais uma obra de conversão a ser feita, e agora eles estão inteiramente sob o domínio de Satanás. E sem essa proteção, eles começam agora a se destruir, e aquele texto
que nós lemos o primeiro do livro Educação, a senhora White disse que vai ser uma cena de destruição tão terrível que nenhuma pena humana poderá descrever, ou seja, ela está querendo dizer que nem mesmo um profeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, seria capaz de descrever plenamente essa cena de tão triste, de tão terrível, de tão devastadora que ela vai ser. Tudo isso porque os homens se colocam além dos limites da proteção de Deus e não dão mais ouvidos à voz do Espírito Santo. E a senhora White diz isso em vários lugares. Veja, por exemplo, o que ela diz aqui no livro Eventos Finais, na página 139. O Espírito de Deus insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Lembrando que dos filhos de Deus ele não será retirado nunca. Veja aqui o que ela diz no livro Grande Conflito, na página 614. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Está no livro Grande Conflito, na página 614. Então veja, queridos, que Deus ele vai retirar sua proteção, porque os homens se colocaram além dos limites da proteção de Deus, todos decidiram de que lado vão estar, e não há mais uma obra de transformação, de conversão a ser feita. E Satanás agora, então, ele está livre para colocar em prática todo o mal, todo o seu poder destrutivo. Agora ele está livre para agir como sempre desejou. Às sextas, à noite e ao sábado, eu tenho feito estudo aqui em casa com um amigo, né, um vizinho que mora em frente aqui na minha casa, que eu conheço desde a minha adolescência, e ele sempre fica assim, impressionado, inclusive ele deve estar nos assistindo agora, o Carlinhos, e ele sempre fica impressionado de ver, ele fala assim para mim, mas Marcelo, como é que as pessoas não acreditam nisso? Não é? Infelizmente, é o que nós sabemos, as pessoas elas vão resistindo à voz do Espírito Santo, elas não dão ouvidos à voz do Espírito Santo, e agora se colocam então além dos limites da proteção de Deus. Agora, quando isso acontecer, então, aonde é que você acha que essas pragas vão cair? Você acha que elas vão ser universais? Você acha que elas vão cair em todos os lugares, em todo o tempo? Então veja que a senhora White diz aqui no livro O Grande Conflito, páginas 628 e 629. Essas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da Terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Então veja que as pragas, meus irmãos, elas não são universais, elas não vão cair em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E agora, então, você vai compreender por que nós iniciamos essa série falando sobre o último aviso especial de Deus, que é o decreto dominical, e nós vimos que uma das 3 coisas que Deus quer nos avisar com o decreto dominical é que quando ele sair, então será o momento de nós deixarmos uma cidade grande como essa, para irmos para uma cidade pequena. Porque exatamente, meus irmãos, onde existe uma grande aglomeração de pessoas, Satanás tem mais liberdade, ele tem mais influência para impor os seus planos. Essas pragas não são universais, elas não vão cair em todos os lugares, mas elas vão cair justamente nas grandes cidades. Elas vão cair justamente numa cidade grande como essa de São Paulo. Por isso que Deus está te avisando com o decreto dominical que é hora de você sair daqui. Porque Ele não quer que você esteja aqui quando toda essa confusão comece e quando todos esses juízos comecem a cair aqui num lugar como esse, né? Então, essas pragas poderão cair, elas vão cair nas grandes cidades, mas não vão cair em todos os lugares, não vão cobrir toda a extensão da terra, senão não sobraria nada. Não sobraria nada. Agora, qual é a duração dessas pragas? Em quanto tempo, né, você acha que elas vão cair? Então, aqui em Apocalipse 18, verso 8, o texto diz, por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O texto diz em um só dia. E nós sabemos que em profecia bíblica, um dia representa quanto tempo? Representa um ano. Logo, as pragas cairão em um período breve, 1 ano, certo? Errado. Errado. Elas poderão cair em até 1 ano. Mas não significa necessariamente que elas vão levar 1 ano caindo. Por quê?
Por dois motivos. Por dois motivos. Quando você vai lá no capítulo 10 do livro do Apocalipse, né, você vê aquela visão que João teve do anjo que estava com um pé sobre o mar, um pé sobre a terra. Aquele anjo era uma figura simbólica exatamente, representava ali o Senhor Jesus Cristo. E ele tinha um livrinho aberto na mão que ele entregou para João. João comeu, na sua boca era doce, no seu estômago era amargo, se referindo ao desapontamento que houve em 22 de outubro de 1844. E naquele momento, então, no verso 6, o Senhor Jesus jura por ele mesmo, ele jura por aquele que criou tudo, e ele diz assim, olha, já não haverá mais demora. Essa palavrinha grega que aparece ali no manuscrito bíblico, traduzida por demora, é a palavrinha cronos. E cronos no grego significa tempo cronometrado. Então Jesus estava jurando por ele mesmo que a partir de 22 de outubro de 1844 não haveria nenhuma profecia mais de tempo cronometrado, por isso não haveria mais demora. Então não existe mais nenhuma profecia de tempo cronometrado de 22 de outubro de 1844 para cá. E também porque nós sabemos que a contagem de tempo dos judeus ela é uma contagem de tempo inclusiva. Como assim inclusiva? O que é que isso significa? O que foi que Jesus disse sobre a sua ressurreição? Ele não disse assim, olha, derrubem esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias, se referindo aos 3 dias que estaria na sepultura. Veja, Jesus ressuscitou ao 3º dia, mas ele não permaneceu 3 dias inteiros na sepultura. Ele permaneceu apenas ao poucas horas da sexta-feira, ele permaneceu todas as horas do sábado, porque ele repousou conforme o mandamento, e ele permaneceu poucas horas do domingo. Então Jesus não permaneceu 3 dias inteiros na sepultura. Mas o judeu conta como 3 dias, por quê? Porque a contagem de tempo dele é inclusiva. Se Jesus permaneceu algumas horas da sexta-feira na sepultura, então para ele é um dia. Todas as horas do sábado, um mesmo dia, e poucas horas do domingo, um mesmo dia. Então nós não podemos afirmar que essas pragas durarão 1 ano, mas será no máximo 1 ano, certamente, não mais do que isso. Né? Agora, melhor do que você saber quanto tempo essas pragas vão durar, é você saber o que é que vai acontecer nesse período breve de 1 ano. Então veja que essas 7 últimas pragas, descritas aqui no livro do Apocalipse, elas são muito parecidas em certos aspectos com as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Ambas, tanto as 10 pragas que caíram sobre o Egito, como as 7 pragas escritas aqui no livro do Apocalipse, ambas são uma manifestação da superioridade, da autoridade e do poder de Deus. Ambas terminam com a derrota decisiva e definitiva dos homens que preferiram desafiar a Deus, e também terminam com a libertação do povo de Deus, do povo escolhido, de uma situação onde de outra maneira não seria possível. Ambas demonstram a justiça de Deus e dão honra e glória ao seu nome. E ambas têm um cumprimento total e dolorosamente literal. Embora as 10 pragas do Egito elas foram escritas com uma linguagem não simbólica, porque é um relato histórico, e as 7 pragas do Apocalipse elas estão escritas numa linguagem simbólica, porque é um retrato profético, embora haja essa diferença, eu lhes garanto, ambas têm um cumprimento total e dolorosamente literal. Cada uma daquelas 10 pragas que caiu sobre o Egito, ela foi completa e dolorosamente literal. E cada uma tinha o propósito de demonstrar quão falsas eram as pretensões da religião egípcia, quão falsos eram os deuses egípcios e quão vão era para aquelas pessoas confiar nessa religião. Cada uma daquelas pragas do Egito, em cada uma delas, Deus derrotou diretamente um dos falsos deuses do Egito, um dos falsos aspectos da religião idólatra. E da mesma forma, as 7 últimas pragas descritas aqui no livro do Apocalipse, elas também são literais, e cada uma delas vai atacar diretamente algum aspecto da falsa religião apóstata que está introduzida no mundo hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ler para vocês aqui a primeira praga. A primeira praga está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 1, e o texto diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas.
Então veja, meus amigos, isso aqui, né, é evidente que o primeiro anjo, ele não vai derramar um composto químico literal, não é um anjo literal que vai voar pela terra, ele não vai derramar um composto químico literal que está dentro de uma taça literal sobre homens que tenham recebido um sinal literal imposto por uma besta literal. O anjo é simbólico, a taça é simbólica, o composto é simbólico, o sinal é simbólico e a besta é simbólica. Ninguém vai ter um chip aplicado na sua mão ou na sua testa por uma prostituta ou por um animal de 7 cabeças e 10 chifres. Isso são símbolos que representam alguma coisa. Agora, os homens sobre quem cai o conteúdo dessa taça simbólica, eles são sem dúvida literais. E os seus sofrimentos são igualmente literais. A primeira praga cai sobre os adoradores da besta e sua imagem, e eles vão ficar com úlceras terríveis, doenças incuráveis. Mas lembra que nós estudamos aqui qual é a marca das falsas igrejas? Que é onde estão os adoradores da besta? Não é justamente as curas? Não é justamente os milagres? Hoje as pessoas ficam doentes e correm a essas igrejas, encontrando a cura. Essa semana eu estava passando em frente a uma igreja dessas, e estava uma placa lá. Eles têm os cultos dele lá. Então, o culto deles lá de quarta-feira pela manhã está lá culto de curas. As pessoas vão lá para ser curadas. Mas acontece que durante essa praga, as pessoas vão correr até as igrejas para serem curadas, mas as igrejas não poderão mais curar as pessoas. Desta maneira, então, Deus desmascara esse aspecto dessa falsa religião que está sendo introduzida no mundo hoje. Cada uma dessas pragas vai atacar um aspecto da falsa religião, porque o objetivo dessas pragas é levar os homens a compreenderem que, ao perseguirem o povo de Deus, na verdade eles estavam perseguindo e lutando contra o próprio Deus. Mas acontece que, ao invés desses homens se arrependerem, quanto mais essas pragas vão caindo, mais eles se voltam com mais ódio do que nunca contra Deus e contra os seus verdadeiros adoradores. Por isso, essas pragas também elas vão servir para revelar perante todo o universo o espírito de rebelião que domina completamente o coração dos homens adoradores da besta e da sua imagem. E elas também vão provar para todos que o joio será sempre joio e que a justiça de Deus é evidente ao destruí-los. E ao mesmo tempo, as 7 pragas, elas também demonstrarão ao universo qual é o caráter dos santos. Porque algo vai acontecer com os filhos de Deus entre a segunda e a terceira praga. E o que é que vai acontecer com os filhos de Deus entre a segunda e a terceira praga? Um decreto de morte. Então, vamos atualizar aqui o nosso gráfico. Durante a segunda praga, antes da terceira praga, acontece um decreto de morte. Como eu sei que esse decreto de morte vai acontecer durante a segunda praga, antes do início da terceira praga? A primeira praga é uma chaga má e maligna, que faz as pessoas terem febre, os olhos vão apodrecer nas órbitas, a língua vai apodrecer na boca, tremenda chaga má e maligna. Ela tem um endereço, e o endereço são aqueles que adoram a imagem da besta e têm o sinal da besta. Agora, na segunda praga, o mar vai se transformar em sangue. E eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível o mar se transformar em sangue? Então eu quero mostrar para vocês algumas imagens aqui. A primeira delas é essa daqui. Você está vendo aqui um barco com alguns homens dentro e tem alguns peixes aqui. Olha a cor da água onde eles estão. Eu vou ampliar a imagem para vocês verem. Eles estão pescando golfinhos. E olha a cor da água que está em volta deles. Isso não é uma montagem feita no Photoshop. Isto é uma foto. Olha a praia. Isso aqui, meus irmãos, acontece anualmente no Japão, na cidade de Taiji. Todo ano acontece ali uma pesca, uma caça a golfinhos, e são mortos ali uma média por ano de 400 golfinhos. E 400 golfinhos apenas mortos são suficientes para transformar toda a água daquela praia em sangue. Imagine uma catástrofe de proporções globais, afetando toda a vida marinha. Os oceanos hoje são a parte mais desconhecida do planeta. O homem não conhece sequer 10% dos oceanos. A cada semana, a cada mês, a ciência descobre novas formas de vida que existem nos mares. Então imagina tudo isso agora perdendo a sua vida, a cor que vai ficar a água, a podridão, o mau cheiro. Não é? Então, a segunda praga, todo o mar vai se transformar em sangue. E na terceira praga, então, acontece agora a mesma coisa nos rios e lagos. E veja o que diz
a palavra de Deus sobre isso. Apocalipse 16, do verso 5 até o verso 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então veja, primeira praga, chaga má e maligna. Segunda praga, o mar se transforma em sangue. Aí o anjo diz assim, olha, digno és agora de dar sangue para eles beberem, transformando as fontes e os rios em sangue. Por quê? Porque eles mataram os seus filhos. Então veja que o decreto de morte ele tem que ocorrer no fim da segunda praga, antes do início da terceira praga. Irmãos, presta bem atenção. Deus não vai punir os pecadores desse tempo futuro pelos pecados que outros cometeram lá no passado, por exemplo, durante os 1260 anos de perseguição. Claro que não. Isso aqui não está falando de 1260 anos de perseguição. O contexto aqui é outro. Aqui é perseguição e morte dos filhos de Deus depois do fechamento da porta da graça, entre a segunda e a terceira praga. Né? Entre essas duas pragas, sai um decreto autorizando a perseguir, a prender, e depois será marcado um dia para a morte dos filhos de Deus. Acontece que nós já estudamos aqui, que depois do fechamento da porta da graça, todos os filhos de Deus vão estar selados com o Espírito Santo. Hoje, né, nós vemos aí muitos cristãos serem perseguidos, mortos e martirizados, porque o sangue de um cristão, quando é derramado na terra, ele se torna semente, ele influencia muitos outros a virem para o cristianismo. Mas depois do fechamento da porta da graça, se Deus permitisse que o sangue de um filho seu fosse derramado, então Deus seria desonrado, porque ele não se transformaria mais em semente para ninguém. Não há mais uma obra a ser feita de salvação. Né? Então veja, Deus jamais vai permitir que um filho seu perca a sua vida depois do fechamento da porta da graça. Mas acontece que Deus não permite que esse decreto seja executado. Mas ele considera como se o decreto tivesse sido executado. É como se Deus dissesse assim, não é? Já que vocês fizeram um decreto de morte para os meus filhos, para mim, eu não vou deixar vocês encostarem um fio de cabelo deles, mas para mim é como se vocês já tivessem derramado o sangue dos meus filhos, então agora vocês beberão sangue, né? Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração, Deus julga as intenções. Então, por isso, o decreto de morte ocorre no fim da segunda praga, antes da terceira praga. E agora, porque esses homens então condenam à morte os filhos de Deus, os adoradores da besta e da sua imagem, tornam-se verdadeiramente culpados aos olhos de Deus pelo sangue dos filhos de Deus, como se eles já tivessem derramado o sangue deles com suas próprias mãos. Assim Deus envia a terceira praga, porque os ímpios promulgaram um decreto de morte contra os filhos de Deus. Você quer ver o comentário que a senhora White faz sobre isso? Então veja, vou mostrar para vocês. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: Justo és tu, ó Senhor, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 16, de 2 a 6. Então veja que ela está falando exatamente do mesmo assunto. E agora ela comenta. Está no livro Grande Conflito, na página 628. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue, como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Então vem a primeira praga, vem a segunda praga. Durante a segunda praga, os ímpios decretam a morte dos filhos de Deus. Deus não permite que o decreto seja executado, mas já considera eles culpados como se tivesse sido executado. E isso só pode ser durante a segunda praga. Veja esse outro texto do livro Primeiros Escritos, página 36 e 37. Estas pragas, quais pragas? A primeira praga e a segunda praga enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó.
Então veja que esse decreto de morte, ele acontece durante a segunda praga. E esse texto nos dá mais uma informação, que o decreto de morte, esse decreto que será promulgado contra os filhos de Deus, ele marca o quê? Ele marca o início do tempo da angústia de Jacó. Então agora nós podemos atualizar aqui de novo o nosso gráfico. O decreto de morte é promulgado durante a segunda praga e ele vai então marcar o início do período de angústia de Jacó, que vai se estender aqui até durante a sétima praga. Queridos, o que foi a angústia de Jacó? Né? O decreto de morte, ele vai marcar o início da angústia de Jacó e ele vai até a sétima praga, e daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que ele vai até a sétima praga. O que é a angústia de Jacó? A angústia de Jacó, ela vai ser uma angústia espiritual. Porque durante todo esse tempo, Satanás ele vai acusar o povo de Deus dos seus pecados e ele vai acusar o povo de Deus como se eles fossem merecedores do mesmo castigo que ele. E como vai sair o decreto de morte, o povo de Deus agora então entra em angústia. Porque, veja, nesse momento o julgamento já vai ter terminado. O Filho de Deus ele não vai estar mais sob provação, ele já vai estar livre, ele já vai estar aprovado aos olhos de Deus. Mas acontece que, embora o julgamento tenha terminado, o resultado do julgamento ainda não foi divulgado. O resultado do julgamento não foi ainda apresentado aos homens. Nem Satanás, nem o povo de Deus sabem ainda quem foi aprovado e quem não foi aprovado nesse julgamento. Por isso, então, os filhos de Deus agora entram em angústia. Veja o que a senhora White vai dizer sobre isso. Acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Espera destruir-lhes a fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3, verso 10. Então perceba, queridos, que essa angústia não é o medo da morte. A angústia de Jacó, ela vai ser uma angústia espiritual. Será que eu tenho a proteção de Deus? Será que o Senhor vai me proteger ou não? Essa vai ser uma angústia espiritual. Será que eu estou com a minha vida em dia? Será que eu confessei e abandonei todos os meus pecados? Essa angústia acontece porque o juízo terminou. E o diabo sabe disso, nós sabemos disso, mas nem nós e nem o diabo sabe quem foi aprovado. Por isso a angústia. O que foi a angústia de Jacó? Jacó estava voltando para sua terra, estava voltando para se encontrar com seu irmão Esaú, o qual ele tinha enganado muitos anos antes e tinha roubado dele a primogenitura. E agora então, Jacó recebe a notícia que Esaú estava vindo com muitos homens ao seu encontro e ele teme por sua vida. Ele faz com que sua família vá por um lado e ele vai por outro lado, e ele para naquela noite então para orar. Enquanto ele estava orando, ele percebe que havia alguém aqui com ele. E quem é que ele pensa que é? Ele pensa que é o seu irmão. E agora então, ele agarra aquele que ele achava que era o seu irmão e começa a lutar pela sua vida, e logo ele percebe que não era o seu irmão que estava ali, mas era Jesus que estava com ele. E ele então ele se agarra a Jesus e é como se ele dissesse: olha, eu não vou deixar o Senhor ir embora sem o Senhor me abençoar. Eu não vou deixar o Senhor ir embora sem o Senhor me dar a sua certeza do seu perdão. Eu não vou deixar o Senhor ir embora sem o Senhor me dar a certeza que o Senhor vai estar comigo no encontro com Esaú e de que o Senhor vai me proteger para que eu não perca a minha vida. Essa é a angústia que os filhos de Deus vão sofrer nesse tempo. Eles vão estar sendo acusados por Satanás de serem merecedores do castigo. Eles não sabem ainda que foram aprovados aos olhos de Deus. Então eles se apegam, se agarram agora a Jesus em oração e eles vão clamar dia e noite: Senhor, eu não vou deixar de orar enquanto o Senhor não me der a certeza do perdão. Eu não vou deixar de orar enquanto o Senhor não me der a certeza de que vai estar comigo, protegendo a minha vida. Essa é a angústia de Jacó. Veja a sequência do texto. Afligem-se perante Deus,
indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados, e reclamando a promessa do Salvador, que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo, Isaías 27, verso 5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Veja que essas orações, elas não vão ser atendidas de pronto. Sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus, como Jacó se apoderara do anjo. E a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir, se me não abençoares. Livro O Grande Conflito, páginas 618, 619 e 620. Então veja, essa é a angústia de Jacó que os filhos de Deus passarão. O decreto ocorre entre a segunda e a terceira praga. Eles são perseguidos, presos, condenados à morte. Temem não estarem com a vida em dia com Deus, porque não sabem ainda qual o resultado do juízo. E porque não sabem se foram aprovados ou não, entram em angústia. Mas as boas novas são que nenhum justo morrerá como resultado desse decreto de morte. Nenhum justo morrerá. Enquanto os filhos de Deus estão em angústia, as pragas continuam caindo. Depois vem a quarta praga, está aqui em Apocalipse 16, verso 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Veja, a quarta praga vai cair sobre o sol. O sol vai se aquecer a ponto de os homens se queimarem com fogo. Se você for no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no verso 26, lá o profeta diz que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior. O que é que isso significa? Significa que a temperatura da Terra vai se elevar 7 vezes mais? Claro que não, irmãos, porque se fosse isso, ninguém sobreviveria. Você precisa entender uma coisa. Segundo o que a senhora White diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 585, o número 7, aqui no livro do Apocalipse, ele é símbolo de plenitude. Quando você vê lá 7 Espíritos de Deus, então é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Quando você vê lá 7 igrejas do Apocalipse, é a história da plenitude da igreja de Deus ao longo de toda a sua história. Quando você vê 7 últimas pragas, né? Então é a plenitude dos juízos de Deus caindo sobre a terra. E aqui da mesma forma, o sol vai se aquecer na sua plenitude. Imagina, um calor insuportável, uma luz que cega as pessoas, coisas vão entrar em combustão espontânea, vai ser um calor tremendo, quase que insuportável. E logo em seguida, então, vem a quinta praga. E a quinta praga diz assim aqui nos versos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então veja que a quinta praga, ela tem um endereço certo. E o endereço dela é o trono da besta. E veja que quando aqui fala assim, trono da besta, né, geralmente as pessoas apontam para o Vaticano, não é isso? Mas eu quero dizer para você nessa noite que trono da besta aqui tem um conceito mais amplo. Trono da besta representa todos aqueles pregadores da palavra de Deus que, através das suas falsas doutrinas, dos seus falsos ensinamentos, levaram as pessoas ao engano, levaram as pessoas à perdição. Falsos pastores, falsos padres, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos missionários, falsos discípulos que abriram a palavra de Deus e iludiram as pessoas com fábulas e levaram pessoas para a perdição. Chegou a hora deles serem punidos. O texto diz que vai vir trevas sobre ele. E veja que as trevas, ela significa duas coisas. Ela significa ausência de luz, mas ela também significa ausência de calor. Imagina agora essas pessoas saindo de uma luz que os cega, de um calor insuportável, e mergulhando numa escuridão profunda, num frio quase congelante. Vai ser algo terrível. Eles ainda vão estar sofrendo as dores da primeira praga, enquanto esta quinta praga
cair sobre eles. E logo na sequência, então, vem a sexta praga. E a sexta praga, uma linguagem simbólica e também um cumprimento simbólico. Veja o que é que diz a sexta praga. Verso 12 em diante. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que a sexta praga, ela fala sobre o secamento do rio Eufrates. O que foi o secamento do rio Eufrates no passado? Nós conhecemos a história, não é? Quando Ciro, o rei persa, libertador, general, libertador do povo de Deus, quando ele invadiu Babilônia, nós sabemos que Babilônia, ela foi construída com as suas muralhas por cima, passavam por cima do rio Eufrates. Então, o que foi que Ciro fez? Ciro desviou o curso do rio e secou as águas do rio Eufrates para entrar pela cidade por baixo das muralhas. Mas, irmãos, vocês acreditam que os caldeus, os babilônios, eles eram tão ignorantes assim? Que eles iam construir aquelas muralhas e elas não tinham nenhum tipo de proteção? Claro que não. A arqueologia já descobriu isso, que naquelas muralhas, na onde elas passavam por cima do rio Eufrates, Babilônia tinha 2 muralhas, uma externa que cercava toda a cidade e uma interna que cercava só os edifícios reais e os zigurates de Marduk. Haviam grades ali, haviam grades. Então, somente desviar o curso do rio não seria o suficiente para Ciro passar por baixo das muralhas. Mas o que foi que aconteceu então? Aconteceu que o rei Belsazar, ele era um rei tão desprezível, ele era desprezado até pelo seu próprio povo, não é? E o rei Belsazar, ele foi traído por pessoas do seu próprio povo, que quando viram as águas do rio Eufrates se secarem e viram Ciro vindo com seu exército de dentro da cidade, eles levantaram aquelas grades para que Ciro passasse por baixo com seu exército, e assim então ele conseguiu invadir Babilônia, e assim então ele conseguiu matar ali, naquela noite, o rei Belsazar. Agora, João traz isso aqui para a sexta praga, numa linguagem simbólica. O secamento do rio Eufrates aqui significa o quê? Quando nós vamos no capítulo 17 e vemos ali a figura dessa meretriz, a igreja cristã prostituída, não é? Ela é apresentada montada sobre uma besta, ou seja, a igreja dominando através do poder do Estado, mas ela também é apresentada sentada sobre muitas águas, as águas do rio Eufrates. E nós sabemos que essas águas representam povos, nações, multidões, línguas. Então veja que o secamento do rio Eufrates significa o seguinte: Babilônia, ela vai perder o apoio popular que tem, porque a força que ela tem vem do apoio popular que ela tem. Então imagine a situação: as pessoas vão estar vendo as pragas caindo, todos vão estar sofrendo com as pragas, mas a quinta praga tem o endereço certo, ela vai cair sobre os falsos líderes dessas falsas religiões que fizeram com que as pessoas perdessem a salvação, todos eles. E agora, então, as pessoas vão olhar para eles e vão pensar assim: espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Porque esses homens são os nossos líderes. Esses homens falam para nós em nome de Deus, fazem curas, fazem milagres, expulsam demônios em nome de Deus. O próprio Papa se diz ser o representante de Deus na Terra. E agora eles estão sofrendo mais até mesmo do que nós? Não, tem alguma coisa errada aqui. As pessoas começam a perceber o que está errado. A pessoa começam a perceber que eram falsos líderes, e agora as águas vão se secando, e Babilônia então vai perdendo o apoio popular que tem. E o que acontece então? Então agora, não é? Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, eles entram em ação. Satanás, ele vai agora ao encontro dos reis da terra através desses 3 espíritos imundos. Ele levanta falsos cristos, ele levanta falsos profetas, com o objetivo de segurar os reis da terra no erro, de manter o apoio à falsa religião. Porque nós sabemos que a massa sempre segue o seu líder.
Então agora ele vai levantar o moral dos líderes da sua tropa. Nesse tempo, Satanás ele vai levantar homens que farão grandes milagres e curas, não é? Dizendo serem enviados de Jesus Cristo, ou alguns dizendo ser o próprio Cristo. O que foi que Jesus disse sobre isso? Jesus já nos alertou sobre isso. Ele diz, olha, eis que muitos virão e dirão, olha, eis que o Cristo está aqui, ou eis que o Cristo está ali. Não creiam. Por que não creiam? Porque é um engodo, é uma falsificação. Satanás vai incorporar homens, ele vai levantar homens dizendo ser o Cristo, ou dizendo serem enviados de Cristo, mas o clímax durante a sexta praga, então, será a última contrafação que Satanás vai introduzir no mundo. E qual será essa contrafação? Aqui está ela. Satanás agora vai contrafazer a volta de Jesus. Satanás vai imitar a volta de Jesus. Vamos inserir essa informação no nosso gráfico. Durante a sexta praga, Satanás então introduz uma contrafação da volta de Jesus. Vejam o texto que está no livro Grande Conflito, na página 624. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens, como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João, no Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Por que você acha, irmãos, que hoje se tem a ideia de Satanás como um demônio vermelho, com chifre, com rabo, que fica lá com o tridente espetando as pessoas? Porque essa é exatamente a imagem que ele quer que as pessoas tenham dele. Agora, como é que ele vai aparecer? Como é que ele vai aparecer nessa contrafação? Aqui está. Ele vai aparecer como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro do Apocalipse, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Veja, Satanás ele vai imitar a volta de Jesus. Ele imita a volta de Jesus. Ele vai andar por aí fazendo curas, milagres, vai dizer que o sábado foi abolido, que foi trocado pelo domingo, e isso tudo aqui durante a sexta praga, porque assim como a quinta praga, a sexta praga também será dirigida contra os líderes e contra as agências que fizeram as pessoas perderem a salvação. Agora é o momento deles serem castigados. Então o que acontece? Essas pessoas vão estar com uma tremenda baixa no seu astral, no seu moral, vão perder o apoio das nações, e o diabo, então, agora entra em cena para levantar esse astral e para recuperar esse apoio. Ele vai chegar, ele vai andar por aí como um ser majestoso, vislumbrante, se assemelhando à descrição que João deu de Jesus lá no Apocalipse. E o diabo, então, agora, ele vai dizer algumas verdades da palavra de Deus, não é? Ele vai repetir como Jesus, ele vai curar os doentes, ele vai fazer maravilhas. E dentre as coisas que ele vai dizer, é o seguinte, olha, vocês sabem ainda por que essas pragas estão caindo? Vocês sabem, claro que vocês sabem. Vocês entenderam perfeitamente. As pragas estão caindo por causa desse povo rebelde, desse povo fundamentalista. O mundo inteiro se uniu numa grande comoção para salvar o planeta. Mas esse povo rebelde fundamentalista foi o único que não se uniu a essa comoção mundial. Sabe por quê? Porque eles não reconhecem a minha vitória sobre a morte, eles não honram a minha ressurreição.
Vocês fizeram muito bem em mudar o dia de guarda do sábado para o domingo em honra à minha ressurreição. Mas eles não aceitam isso. Eu enviei meus anjos a eles, eu dei testemunho a eles, eu mostrei várias vezes a eles que a minha vontade era que o domingo fosse guardado em lugar do sábado como uma comemoração à minha ressurreição, como uma comemoração à minha vitória sobre a morte. Vocês entenderam muito bem isso. Até prenderam eles, até fizeram um decreto de morte. Mas vocês pararam por aí. Eles ainda estão vivos lá. Eles ainda estão orando para mim lá, achando que estão certos. Enquanto eles estiverem vivos, as pragas não vão parar de cair. Vocês querem que as pragas parem? Então, chegou o momento, está na hora. Vamos executar. Veja o que a senhora White diz sobre isso. No livro Grande Conflito, nas páginas 624 e 625, declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este poderoso engano quase invencível. Semelhantes aos samaritanos, que foram enganados por Simão o Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8, verso 10. E nesse momento, irmãos, marca-se o dia e a hora para se executar o decreto de morte sobre os filhos de Deus. Chega então o momento em que eles vão executar o povo de Deus. E eu fico tentando imaginar essa cena aqui na minha cabeça. Eu fico imaginando os filhos de Deus sendo reunidos todos no mesmo lugar, um sendo posto do lado do outro, assim como extremistas de outras religiões fazem hoje para executar os cristãos. Imagina os filhos de Deus sendo colocados um ao lado do outro numa enorme fila. Né? E ali eu vejo à frente deles homens liderados por Satanás, homens instigados pelos anjos maus, homens fortemente armados, cada um tendo na mira da sua arma a testa de um dos filhos de Deus. E Satanás está com eles. Satanás está exultando. Está com seu braço estendido, fingindo ser Jesus. E quando ele abaixa o braço e dá a ordem, então, você sabe o que acontece? Acontece que nem mesmo o som de um único tiro disparado é ouvido por quilômetros e quilômetros de distância. O único barulho que se ouve é o tilintar das armas caindo ao chão e se estatelando. Sabe por quê? Porque aquelas testas em que essas armas estavam mirando, como é que elas estavam? Elas estavam seladas com o Espírito Santo. Os homens ficam atônitos. Eles não acreditam no que estão vendo. Começa a 7ª e última praga. Os elementos da terra entram em convulsão e vem uma enorme saraivada. Não sei se você já leu lá Apocalipse 16, mas lá diz que na 7ª praga vai vir uma saraivada do céu, pedras que pesam cerca de 1 talento. Você sabe quanto pesa 1 talento? 1 talento pesa entre 40 e 45 quilos, já pensou? Caindo como que sacos de cimento do céu. E não é só isso. Um grande terremoto acontece que atinge toda a terra. Com ele vêm os tsunamis. As ilhas são inundadas, desaparecem. Cidades litorâneas inteiras somem. As rochas são lançadas de um lado para o outro. A geografia da terra muda. O céu se abre e se fecha como num livro. Nuvens negras e densas chocam-se uma nas outras. E por entre as nuvens do céu emana então o brilho da Nova Jerusalém. E os homens todos agora estão espantados. Irmãos, o que é que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Miguel chegou. E ele chegou bem a tempo. Miguel veio com todo o seu exército de anjos. E ele vem aqui para quê? Ele vem agora para lutar e para libertar o seu povo. É a batalha do Armagedon. Queridos, essa é a grande batalha do Armagedon.
O inimigo vai ajuntar os filhos de Deus para que o decreto de morte seja cumprido, vai levá-los para a morte. Mas acontece que o Senhor Jesus disse o quê? Nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Isso porque nesse momento Deus interfere. Miguel se levanta e acontece algo extraordinário. Começa agora a grande batalha do Armagedon, a última grande batalha entre o bem e o mal. E como é que essa batalha começa? Ela começa desta maneira, com uma ressurreição especial. Isso mesmo, ressurreição especial. Vamos atualizar o nosso gráfico. Durante a 7ª praga acontece uma ressurreição especial. Agora, as orações dos filhos de Deus, agora sim, elas serão atendidas. Queridos, o que é essa ressurreição especial? Onde é que está na Bíblia essa ressurreição especial? Está aqui, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 2. O que é que diz o verso 1? O verso 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve na terra, desde que há nação sobre a terra. E o que é que diz o verso 2? Verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Uma grande ressurreição. E eu pergunto para vocês, será que esta é a primeira ressurreição? Quem é que ressuscita na primeira ressurreição? Na primeira ressurreição ressuscitam os justos. E eu pergunto a vocês, quantos dos justos ressuscitam na primeira ressurreição? Todos. Mas aqui não diz todos. Aqui diz muitos. E eu pergunto, algum ímpio ressuscita na primeira ressurreição, na volta de Jesus? Nenhum ímpio ressuscita. Mas aqui diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então essa não pode ser a primeira ressurreição. Será então que ela é a segunda ressurreição? Quem é que ressuscita na segunda ressurreição? Na segunda ressurreição ressuscitam apenas os ímpios. E quantos dos ímpios ressuscitam? Todos. Mas aqui não diz todos, aqui diz muitos. E na segunda ressurreição, todos que ressuscitar vão ressuscitar para quê? Para receber o juízo final e para receber a morte eterna. Mas o texto diz que uns aqui também vão ressuscitar para a vida eterna. Então essa não pode ser a segunda ressurreição também. Por quê? Porque essa será uma ressurreição parcial. Porque o texto diz muitos e não todos. E essa será uma ressurreição mista. Porque o texto diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e para o horror eterno. Então veja que essa vai ser uma ressurreição especial, queridos, que vai acontecer pouco antes da volta de Jesus. Não é? Agora, quem é que vai participar dessa ressurreição especial? Vamos começar com os justos. Da parte dos justos, quem é que vai participar dessa ressurreição especial? Aqui está, livro Grande Conflito, página 637. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Da parte do justo, quem é que participa dessa ressurreição especial? Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos aqueles que morreram sendo fiéis à guarda do sábado desde o dia 22 de outubro de 1844 para cá. Queridos, o que é que diz Apocalipse 14? Nós lemos as 3 mensagens angélicas sempre, não é? Vai até o verso 12. Mas o que é que diz Apocalipse 14, 13? Apocalipse 14, 13 fala de uma quarta voz. E o que é que diz essa quarta voz? A voz diz assim: então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados quem? Bem-aventurados os mortos que desde agora quando? Desde 22 de outubro de 1844 morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo. Por quê? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, imaginem aquelas pessoas que passaram pelo desapontamento de 1844. Aquelas pessoas se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo abandonou completamente a fé, não quis mais saber de Deus, não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de religião nenhuma. O segundo grupo continuou marcando data após data para a volta de Jesus e acabou se perdendo com o tempo, desmanchou. Mas houve um terceiro grupo
pessoas fiéis, pessoas sinceras, que haviam vendido seus bens, que haviam doado tudo aos pobres, que acreditaram piamente na volta de Jesus, que passaram por aquele desapontamento que nem diz o livro do profeta Daniel no capítulo 12, foram purificados, embranquecidos e provados. E permaneceram leais a Deus mesmo sob forte provação. Por quê? Porque a sua esperança era ver a volta de Jesus. Onde é que estão essas pessoas hoje? Estão todas na sepultura. Será que a sua esperança foi em vão? Não. Será que a sua fé foi em vão? Claro que não. O texto diz, o Espírito diz, são bem-aventurados, estão descansando das suas fadigas, mas as suas obras os acompanham. Eles não viram a volta de Jesus em 1844, mas vão ressuscitar agora durante a sexta praga para ver que a sua fé não foi em vão, todos eles vão ver a volta de Jesus. Cada um de nós, eu e você que estamos aqui hoje, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não tenham medo. Sabe por quê? Porque a sua fé não vai ser em vão. Se você e eu descermos à sepultura antes do fechamento da porta da graça, a nossa fé não terá sido em vão. Todos nós ressuscitaremos aqui durante a sexta praga para vermos com nossos próprios olhos a volta de Jesus. Que privilégio! Que privilégio! Então esses são os justos que vão participar da ressurreição especial. Agora, e os ímpios? Da parte dos ímpios, quem participará da ressurreição especial? Então veja que serão 3 classes de pessoas. Primeira delas, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Então eu pergunto para vocês, aquelas pessoas que traspassaram Jesus, os soldados que furaram suas mãos, os seus pés, aquele que o furou do lado com a lança, aqueles que bateram na sua cabeça com um pedaço de cana, colocando sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, aqueles que rasgaram a sua carne com os açoites, onde é que eles estão agora? A Bíblia diz que eles vão ver a volta de Jesus, mas onde é que eles estão agora? Eles estão dormindo no pó da terra. Para eles verem a volta de Jesus, né, tem que acontecer o que com eles? Tem que ressuscitar antes da volta de Jesus. Vão ressuscitar aqui, durante a sexta praga. Quem mais participa? Segundo grupo, Mateus 26, 64. Jesus sendo interrogado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, os fariseus, o que é que ele disse? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Veja, Jesus estava sendo julgado. Lá estavam todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os príncipes, os fariseus, né? E Jesus disse a eles, olha, eu vou dizer uma verdade a vocês, vocês vão me ver vindo com poder e grande glória. Onde é que estão essas pessoas? Aqueles que participaram do julgamento de Jesus? Onde é que eles estão? Eles estão dormindo no pó da terra. Para eles verem a volta de Jesus, o que é que tem que acontecer com eles antes da volta de Jesus? Tem que ressuscitar. E eles vão ressuscitar aqui nesse momento. Este é o segundo grupo. E o terceiro grupo, quem será? Aqui estão os 3 grupos. Livro Grande Conflito, página 637. Quem serão eles? Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1,7. Aqui está o primeiro grupo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo. Aqui está o outro grupo. Ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, queridos, aqui estão os 3 grupos. Não é? Primeira classe, aqueles que os traspassaram. Aqueles que colocaram os pregos nas mãos, nos pés de Jesus, aquele que colocou a coroa de espinho em sua cabeça, aquele que o aceitou, né? O que o furou com a lança, todos esses, não serão muitos, mas eles vão ressuscitar. Segunda classe, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. Tinha muita gente lá que zombou de Jesus, cuspiram na sua face, lhe deram bofetadas. Adivinha quem te bateu? Você é o Messias, rei dos judeus, salvou os outros e não se salva a si mesmo. Esses todos escarnecedores vão ser ressuscitados. Aqui já um será
um grupo maior, e aqui eu encaixo aqueles que participaram do julgamento de Jesus. Né? Não nessa segunda, mas na terceira. Porque a terceira classe serão os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo. A terceira classe de ímpios será composta pelos piores inimigos da verdade do povo de Deus. Possivelmente são aqueles a quem Jesus se referiu lá em Mateus 24:64, os que estavam em seu julgamento, mas possivelmente serão mais do que eles. Eu acredito que aqui estarão também os inimigos da verdade de todos os tempos. Aqui já será um grupo grande. E uma das pessoas que eu imagino nesse grupo, um deles talvez seja Nero. Nero, esse criminoso na história, que matou sua própria mãe e que pegava os cristãos e untava eles com óleo e pendurava eles em estacas, amarrados em estacas no seu jardim, e ateava fogo neles ainda vivos, como se eles fossem postes iluminando o seu jardim sombrio, e desfilava entre eles com a sua carruagem. Eu acredito que esse monstro da história vai estar presente aqui. Talvez Hitler esteja aqui e outros mais cruéis. Todos eles estarão aqui. E para que eles estarão ali? O texto disse, para contemplar o Senhor Jesus na sua glória e ver a honra que ele vai conferir aos fiéis e obedientes. Nesse momento, meus irmãos, vão acontecer duas coisas. Duas coisas. Primeira delas, Deus vai vindicar o seu povo. E Deus, a segunda coisa, Deus vai fazer um concerto de paz com o seu povo. O que é a vindicação? A vindicação é o seguinte, é como se Deus dissesse assim, vocês estão vendo esse povo, que vocês chamaram de mentirosos, de idiotas, de cabeçudos, de quadrados, de retardados, de cabeça fechada, de fundamentalistas, estes são os meus filhos. E aí Deus vai exaltar os seus filhos, Deus vai vindicar os seus filhos. Deus vai mostrar a todos que eles não têm culpa nenhuma das pragas. Estes são os meus filhos. Essa é a vindicação. Eles vão ser ressuscitados para serem vindicados diante de todos os inimigos, juntamente com 144 mil, aqueles que vão estar vivos sem passar pelo sono da morte. E agora Deus então vai fazer um concerto. E que concerto é esse? Deus agora vai fazer um concerto de paz com aqueles que guardaram a sua lei. Vamos atualizar o nosso gráfico. Depois da ressurreição especial, acontece o concerto de paz. Esse é o último grande evento final que vai anteceder, então, a volta de Jesus. O que é esse concerto de paz? Veja o texto. As nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento, negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas, entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz, Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada, como guia de vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo como que traçados com penas de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. E eu garanto, vão poder muito mais do que ler. Veja. Desperta-se a memória. Varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensíveis e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Estamos na 7ª praga. E então aparece uma mão no céu. Essa mão abre as tábuas da lei e todos podem ler agora a lei nitidamente. Momentos antes, meus irmãos, o diabo apareceu imitando Jesus e disse, olha, eu sou o Cristo e mudei a lei. Mas agora é Deus quem diz, ele é pai da mentira e desde o princípio é mentiroso, nele não tem verdade, aqui está a minha lei nas minhas mãos, imutável. E o que acontece na sequência? A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo concerto eterno com seu povo. Agora, o Senhor Jesus, então, ele vai dizer o dia e a hora da sua volta para o seu povo. É como se ele dissesse, mais um pouquinho e eu virei para vos libertar completamente. Então, veja, só então nós saberemos o dia e a hora da volta de Jesus.
Todas essas fantasias de marcar um dia para a volta de Cristo, tudo isso aí é uma especulação falsa. O dia e a hora, ninguém sabe. Eles só serão anunciados para nós nesse momento, pouco antes da vinda de Jesus. Eu não sei o que Jesus vai dizer. Né? Se ele vai dizer, olha, vou voltar daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, eu não sei o que ele vai dizer. Né? Mas ele vai dizer. Os ímpios não entenderão. Para eles, a voz de Jesus vai ser como o estrondo do mais forte trovão. Mas os justos entenderão. E aqui nesse ponto, meus amigos, aqui nós chegamos ao final. E o texto diz assim: semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com um olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Depois disso, acontece então a tão aguardada, a tão esperada, a tão sonhada volta de Jesus. E aqui, meus irmãos, então, eu vou encerrar. Porque aqui, meus amigos, aqui eu encontro a resposta daquela pergunta que nós levantamos no início da mensagem de hoje. O que poderia ter visto João acontecer durante a sexta, antes da sétima última praga, que deixou ele estarrecido a ponto de colocar um texto totalmente fora de contexto? O que foi que ele teria visto? Sabe o que eu imagino que ele viu? Eu imagino que naquele momento ele viu dois grupos de pessoas, agora completamente separados. Ele viu salvos e ele viu perdidos. Os salvos, dentre os salvos, quem é que ele viu? Os salvos. Ele viu ali verdadeiros adventistas do sétimo dia. Ele viu verdadeiros filhos de Deus. Todos adventistas do sétimo dia, porque todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo de 1844 para cá, até o último que ainda vai descansar antes do fechamento da porta da graça, todos guardavam o sábado e todos estavam aguardando a volta de Jesus, todos adventistas do sétimo dia. Aqueles que mantiveram uma vida de amizade, de intimidade com Cristo, através da oração, através do estudo da Bíblia, que deram testemunho de Jesus, que estão salvos. Esses são vindicados por Deus, pertencem a Ele. Esses aclamam a vitória. Eles têm o semblante iluminado com a glória de Deus, brilhante, assim como ficou o rosto de Moisés, quando depois de 40 dias e 40 noites ele desceu do Sinai. João vê esse povo. Mas certamente ele também deve ter visto muitos outros cristãos. Entre esses muitos outros, infelizmente, ele também vê muitos outros cristãos adventistas do sétimo dia, que durante toda a sua vida estiveram sentados nos bancos dessa igreja, que embora estivessem aqui reunidos como adventistas do sétimo dia, estavam como? Estavam mortos espiritualmente. Viveram um cristianismo superficial sem compromisso, se tornaram apenas professos guardadores do sábado, não vigiaram, ou seja, não viveram uma vida de íntimo e vivo relacionamento com Cristo, não deram ouvidos à voz do Espírito de Cristo, não se permitiram serem transformados. Contentaram-se com uma obra superficial, um cristianismo de aparência. Colocaram remendo novo em trapo velho e, nesse momento, certamente estão fazendo assim. Estão escondendo os olhos daqueles que por muito tempo estiveram sentados aos seus lados nos bancos dessa igreja. Não podem agora nem mais olhar para eles. Dois grupos que conviveram juntos a vida toda e que agora se separam definitivamente. Tivessem vigiado, tivessem se relacionado verdadeiramente com Jesus, não estariam agora nessa situação. Por isso, o Senhor Jesus pede, e por isso João coloca esse texto que parece estar fora de contexto, mas não está. Por isso João faz um apelo veemente e abre esse parênteses entre a sexta e a sétima praga, que parece estar assim, deslocado, mas não está. Porque o livro do Apocalipse, meus irmãos, não foi escrito somente para as pessoas da época de João.
Porque o livro do Apocalipse foi escrito especialmente para você e eu que estamos aqui hoje. Um livro aberto que você pode estudar, que você pode entender, que você pode perceber essas coisas. Porque você ainda tem tempo hoje de permitir que Cristo mude a sua vida e te conceda a salvação. Não desperdice a oportunidade que Jesus te dá nessa noite. Se permita desligar essa transmissão somente depois de ser transformado pelo poder de Deus. Porque apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses surpreenderão o enganador e seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha ceder à evidência de seus sentidos? Você e eu hoje estamos tão firmemente estabelecidos na palavra de Deus, a ponto de fazer aquilo que a palavra de Deus manda, ainda que o nosso coração queira nos levar para outra direção? Apegar-se-á você e eu nesta crise à Bíblia, e a Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. O livro Grande Conflito, páginas 625 e 626. Querido amigo, querida amiga, você que permaneceu aqui até esse momento, acha-se você e eu hoje apegados à Bíblia e à Bíblia somente? Será que você e eu hoje estamos tão firmemente enraizados na palavra de Deus, vivendo aquilo que acreditamos de forma verdadeira e profunda, de modo que tenhamos o poder de Deus assim tão eficaz em nossas vidas? Será que você e eu nos achamos hoje em um relacionamento tão vivo e íntimo com Jesus Cristo a ponto desse poder nos capacitar a não cedermos na hora da tentação que há de vir sobre esse mundo? Essa resposta, ela é individual, ela é minha e sua, e ela precisa ser dada a Deus nessa noite. Hoje, irmãos, é o dia da salvação. Você e eu não podemos deixar esse dia para amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados para esse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.